Apocalipse 2:7 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche os seus olhos nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, torne minha voz agora, Senhor, audível no reino do Espírito. E agora, Senhor, pelo nome do Senhor Jesus, eu vou contra toda a armadilha e seta que possa dificultar o entendimento, Senhor, da sua noiva com relação à mensagem do noivo. Que o Senhor venha e se comunique de maneira viva, eficaz, genuína, simples. E que nós possamos entender e compreender. Que o nosso coração nessa noite venha a ser uma boa terra, a fim de que a semente venha germinar. Em nome do Senhor Jesus, amém. Então vamos lá. Carta às igrejas. 7 cartas, 7 igrejas, uma só voz que ainda ecoa. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem das ruínas da antiga cidade de Éfeso. Sim. Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente acha que os lugares não eram reais, que eles não existiam, que é uma historinha que a gente está lendo ali como se fosse outro livro. Não, a Bíblia, ela nos transmite verdades e realidades que existem, inclusive até o dia de hoje. Esse é um lugar real. Ele fica na Turquia. E nós vamos falar a respeito da igreja de Éfeso. A primeira carta a ser enviada através de Jesus para o apóstolo João foi para essa igreja nesse ambiente. E fazendo uma introdução agora a respeito de tudo que nós vamos falar aqui, uma igreja, ela pode parecer rica e pode ser pobre aos olhos de Deus. Preste bem atenção, igreja. Enquanto uma igreja pobre é, na verdade, rica para ele. A questão aqui é se pensar ou pensar como que nós damos valor e o devido valor às coisas. O que é rico para mim pode não ser para você. O que é pobre para mim talvez não seja para você. E vice-versa. Onde que nós estamos depositando os valores a respeito do que a gente de verdade acha que uma pessoa pode ser rica ou pode ser pobre? Somente Jesus, o cabeça da igreja, é capaz de sondar cada congregação, cada comunidade de fé de maneira exata e real. Saber qual é a verdade, a verdadeira condição, pois ele vê os elementos interiores, invisíveis, que talvez nem todos conseguem enxergar com o seu olho nu. Nessas mensagens que nós vamos estar ouvindo a respeito das cartas às igrejas que foram enviadas à Ásia Menor, o Senhor, ele apresenta cada comunidade de fé como se fosse uma radiografia da sua verdadeira condição. Mas o seu desejo, contudo, é que todas as comunidades de fé, todas as igrejas, leiam essas mensagens e sejam beneficiadas por elas. Amém, igreja? Mas o Senhor também fala a indivíduos, eu e você como pessoa. E é nesse ponto que entramos em cena. Quem tem ouvidos, ouça. As igrejas são constituídas
de indivíduos, de pessoas, e definem, nesse contexto, uma vida espiritual da congregação. Quem faz a igreja, querido, não é o pastor, não é o anjo. É a parte que a Maria coloca, é a parte que o João coloca, é a parte que o Adalberto contribui, soma, como a Fernanda se movimenta. Vocês estão me entendendo? Nós não fazemos parte de uma organização. Éfeso é a primeira das 7 igrejas da Ásia Menor a receber as cartas do apóstolo João com as mensagens reveladas por Jesus e que constam no livro bíblico de Apocalipse. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia agora, no livro de Apocalipse, ou ligar a sua Bíblia. E aqui a gente vai seguir nessa série com uma mesma linguagem, a fim de que você guarde todas as informações que nós vamos passar a respeito de todas as igrejas. São 7 apenas. E essa igreja, a igreja de Éfeso, ela é registrado essa carta em Apocalipse 2, do verso 1 ao 7. E o nome dessa igreja é Éfeso, a igreja ortodoxa. Mas por que, pastora? Por que esse nome? Eu vou estar falando aqui na sequência. Dentro dessa comunidade de fé, lembrando que esse nome que é dado, ela não tem um sentido denominacional. Por que foi colocado o nome intitulado como a Igreja Ortodoxa? Por sua postura, por sua doutrina firme, zelosa pela verdade e pela pureza do ensino. Só que todas as comunidades de fé, elas trazem com elas algumas virtudes, algumas qualidades, como alguns defeitos e algumas falhas. Amém ou não amém? Nós sabemos que não há nenhuma igreja perfeita. E a virtude de Éfeso eram as boas obras, a paciência, a doutrina sadia. Falando sobre doutrina sadia, presta bem atenção aqui que eu vou abrir um parênteses. Espírito, quando a gente trabalha a respeito de cura interior e libertação, a gente ora e expulsa. Em nome do Senhor Jesus, amém ou não amém? Agora, doutrina errada, ela não acontece libertação enquanto o verdadeiro ensino não acontece. Captaram? Não há libertação de uma doutrina ou de um ensino falso se não vem alguém e não ensina o que é correto, o que é genuíno, o que é de verdade. Amém? Próxima virtude dessa igreja, ela tem disciplina na igreja. E ela tem um ódio com relação ao que é mal. Mas e qual é o pecado e qual é a fraqueza dessa igreja? Em meio a tudo isso, as qualidades boas que ela desenvolveu no coletivo, ela se perdeu na rotina, no ativismo, e ela perdeu a paixão. Ela perdeu aquele brilho no olhar. Assim como o marido, ele olhou para a sua futura esposa, só que ainda era namorada. E ele ou ela sentiu, meu Deus, eu acho que esse é o homem da minha vida. Ou a mulher, né?
Eu, quando vi o Israel a primeira vez, ver mesmo, as minhas pernas começaram a tremer. Eu já não sabia mais o meu nome. E quando ele chegou perto de mim, quando eu estava parada, ele foi chegando. Quando ele foi chegando, a minha respiração já não tinha mais. Aí quando ele chegou perto, eu não posso falar, ele ainda não chegou, né? Porque se eu falar, aí ó, pronto. Que aí ele fica se sentindo, né? Quando eu falo isso, né? Aí quando ele foi chegando, ele chegou perto de mim, pegou no meu cabelo. Calma, não desmaiei nessa hora. Ele pegou no meu cabelo, ele falou, cabelo longo. Eu, Já não sabia mais o nome, quanto menos se o cabelo era curto ou era longo. Mas existem situações que, assim como num casamento, se a gente perde o time, a gente perde a luz, a gente perde o vigor, a gente perde a alegria de realizar determinadas coisas. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui. Deixa eu ver onde eu parei. Até hoje, voltar ao meu primeiro amor, você viu que dá uma... Voltou, né? Tipo que dá um minuto para mim voltar. Tá, não tô mais lá no Corinthians Itaquera, tô aqui. Porque foi lá, gente, vocês acreditam? Foi lá, não tinha nem estágio ainda, tinha aquela passarela. Quem aqui é da Zona Leste? Tinha a passarela lá do metrô, e foi lá na passarela do metrô, não tinha nem cobertura ainda, ó. Ó, e vai Corinthians. Não, calma, gente, vamos voltar. Éfeso era uma igreja forte, doutrinária e zelosa, mas que havia perdido a essência do amor que movia a igreja. O diagnóstico de Jesus é claro, ortodoxa, sem amor, o que se torna insuficiente. Esta é uma mensagem para os nossos dias, queridos, para nós, para a nossa comunidade de fé. Em tantas igrejas e corações que se mantêm ativos, mas vazios de afeto real por Cristo, não pelo seu umbigo, não pelas paredes e pelo prédio que congregam, não pelo que é visto com os seus olhos físicos, mas o Cristo ressurreto. E uma das coisas que acontece, assim como é visto, os defeitos, os lugares que também são falhos, o Senhor, Ele aponta nessa carta alguns conselhos a essa igreja. E quais são os conselhos que Ele dá a essa igreja? Primeiro, lembra-te de onde caíste. Cultivar o desejo de restabelecer a comunhão íntima. Tem gente que sabe que já não sente mais, que já não está nem sentindo mais a presença de Deus, lendo ou não lendo a palavra. Tem pessoas que estão tão afastadas de um relacionamento íntimo e genuíno de Deus, que acha que a vida e a relação cristã é estar no domingo na igreja. Mas na verdade isso só é uma consequência do que você vive individualmente, no secreto, com Deus. Amém, igreja? Então, quando nós falamos, lembra-te de onde caíste. Ei, todo mundo sabe aqui aonde o cinto aperta. Todo mundo sabe aqui qual é a área que você é mais forte e a área que talvez você precisa de ajuda para continuar vencendo os desafios que o mundo e que você mesmo apresenta para você mesmo. Porque nem tudo é Satanás, nem tudo é Deus, mas tem coisas que são consequências das nossas escolhas, das nossas decisões.
E aí fica mais cômodo falar, não, a culpa é de ciclano, a culpa é de Beltrano. Por quê? Porque já começou assim desde o Éden. Quando foi colocado para a mulher, e aí mulher, quem te fez comer do fruto? Foi a serpente. Serpente, foi fulano. E assim, é muito mais fácil. Não, a culpa não foi minha não, foi de fulano de tal que me mostrou e me deu vontade. Se torna muito fácil e raso um evangelho apresentado dessa maneira. Primeiro conselho, lembra-te de onde caíste. E hoje eu oro para que o Espírito Santo do Senhor não deixe nada em oculto. De verdade, chegue na sua consciência a ponto de você sentir vergonha. Sentir vergonha de onde você caiu. Segundo conselho é: arrependa-se enquanto é tempo, igreja. É preciso mudar de ideia e confessar pecados. Só que você não vai sair confessando sobre a sua vida, o que você faz certo e o que você faz errado para qualquer um. Amém? Você precisa ter pessoas perto de você de confiança, pessoas de caráter. Ah, pastora, mas hoje em dia é tão difícil a gente descobrir quem tem, quem não tem, né? Que às vezes a gente confia, a gente é justamente prejudicado na confiança de abrir sobre um pouco da nossa vida com alguém e essa pessoa agir mal ou de uma maneira errada com o que a gente depositou de confiança. Como eu tenho recebido pessoas machucadas aqui na casa, de outros ministérios, de outras comunidades, em situações semelhantes, que não guardaram, que não houve uma ética ministerial, pastoral, de guardar, salvaguardar a vida. É necessário uma convergência. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O arrependimento, ele tem o caminho das lágrimas, da dor, de ter errado, de ter feito errado. Mas ele de verdade, ele só acontece quando há uma convergência. Quando eu estava caminhando para lá e era o caminho errado, eu tenho a consciência, passo pelo arrependimento, de verdade, há aquela vergonha a respeito do pecado e eu decido mudar. O arrependimento, ele só é verdadeiro. Não é quando eu choro aqui e falo, Senhor, me perdoa. E o Senhor vai lá e te perdoa. Mas ele só se torna real a partir do momento que você teve consciência, mudou de caminho e passou a andar por outro caminho. Não se engane. Que você dobrou o seu joelho aqui nessa noite, você deu uma choradinha. O Senhor veio aqui, você falou que o evangelho que você conhece é baseado na graça. O Senhor vai lá, te perdoa e você acha que o Senhor ele não vai estar olhando para você na segunda-feira? Ou até mesmo para a madrugada do próprio domingo para segunda? Ele está esperando a prática das boas maneiras. Ele está esperando a prática da convergência. O verdadeiro arrependimento só acontece depois da convergência. Pegou, igreja? E o terceiro, volte à prática das primeiras obras. Quais são as primeiras obras? Eu vou voltar a dar um exemplo para vocês. Quando a gente está namorando, rola cartinha de amor. Rola ou não rola? Fala a verdade para mim. Lá na época, quando você namorava, rolava cartão? Rolava. Rolava flores? Rolava. Rolava a promessa do restaurante mexicano? Israel tá por aí? Ah, rolava.
Sabe por quê? Estávamos apaixonados. Estávamos desejosos de algo. Aonde foi parar essa vontade de estar com o noivo? Nós fomos pegos pela rotina e pelo ativismo. Do que é necessário ser feito, de como tem que ser feito. E nos perdemos do primeiro amor. De sentir aquele temor de errar. De sentir aquele medo de não estar no caminho e na direção que Ele nos deu. Tantas promessas, tantas profecias já entregues a seu respeito a você mesmo. E você se perdeu no caminho da palavra que foi direcionada a você e a geração que vem após você. Por mais correta que seja a sua conduta, a igreja que perde o amor, logo perde a luz. Perde o brilho. A igreja de Éfeso era uma igreja descuidada, constituída de cristãos descuidados que negligenciaram o amor por Cristo. Será que a gente faz o mesmo hoje? Eu não falo no quesito igreja, mas eu falo no quesito Viviane. Até que ponto eu não liguei o start e eu não desliguei em nenhum momento e comecei a fazer atividades eclesiásticas e é necessário, mas aonde foi o amor? Aonde foi a dedicação de reverência, de demonstração, de adoração genuína, de devoção? Querido, de nada disso vale arrumar cadeira, colocar isso, fazer aquilo outro, se na verdade a gente não está adorando a Deus. O culto, ele existe a fim de que a gente venha se reunir no coletivo e venha adorá-lo. Só que isso é uma resposta do que acontece no nosso secreto. E se não está acontecendo, há algo que precisa ser corrigido. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, no verso 9, que diz assim: agora com a leitura vai ficar muito mais simples vocês entenderem o que a gente vai ler depois dessa breve introdução. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro. Aqui eu abro um parênteses para falar sobre cinturão de ouro, porque aqui ele coloca nas próximas palavras que ele está ao redor do peito. Geralmente você coloca o cinturão aonde?
Aqui é demonstrado que Jesus, preste bem atenção, ele entra nesse cenário aqui com a função de intercessão, amor e misericórdia, pois o peito é aonde está o coração. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinham em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha, em todo o seu fulgor. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre a minha e disse: não temas. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Preste bem atenção nesses próximos versos, porque aqui há a interpretação de toda essa visão. Ele mesmo fala sobre, e ele mesmo fala sobre a interpretação de tudo que ele viu. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. Preste bem atenção. As 7 estrelas são os anjos de 7 igrejas. E por que anjos? Por que anjos? Chamamos anjos porque são mensageiros de Deus à humanidade. Amém, igreja? E esses anjos são os mensageiros. Quem são os mensageiros? São os ministros que estão utilizando de altar. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. As 7 igrejas que a gente leu aqui em versos anteriores. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus está aqui. Jesus caminha por meio da igreja. Nada acontece em nenhum lugar desse ambiente que ele não veja, que ele não saiba a verdadeira intenção, que ele não veja qual é de verdade a motivação que gera a ação que você faz. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Preste bem atenção, igreja. Esses versículos falam a respeito da aprovação de Jesus a essa igreja. Agora vem a acusação. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor.
E o que acontece aqui, nos próximos versículos, é uma advertência. A advertência e os conselhos que eu já havia falado para vocês aqui na introdução. Primeiro, lembra-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas. Quem eram nicolaítas? Quem eram eles? E aqui, pasme. Mas alguns teólogos, eles chegaram a alguns estudos que apontam os nicolaítas a uma seita independente dentro da igreja primitiva. Uma rebeliãozinha. Que começou possivelmente associado a um dos 7 diáconos escolhidos em Atos 6:5, quando a igreja primitiva começa a crescer. E os apóstolos já não dão contas do que acontece aos diáconos da casa. O que foi orientado para vocês, o que acontece? É eleito dentre a igreja 7 homens. E em Atos é colocado ali todas as características que essa pessoa ela precisava. E foi escolhido 7. E pasme, Nicolau de Antioquia estava entre eles. E tudo começou a partir dele. A rebelião dentro da igreja primitiva aconteceu. A seita foi criada, foi desenvolvida. E seus seguidores criaram a seita. E se passou a ser chamado Nicolaitas. Embora não tenham esfriado no amor por aquilo que é bom, eles retinham o ódio ao que era mal. Jesus está falando, vocês não observaram, vocês continuaram, vocês viram os nicolaítas, viram que era mal, mas continuaram, perseverante, avançando no propósito, entendendo a mensagem. Isso foi uma característica que Jesus olhou para essa igreja e apontou. Vocês não se perderam com os nicolaítas. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso. É como se ele estivesse falando, você vai participar da vida eterna plena, da presença eterna de Deus, aonde não há morte, aonde não há dor, aonde não há separação. E quando a gente faz a leitura dessa carta, a gente aprende algumas coisas e eu quero citar aqui para vocês a primeira. Conheço as tuas obras. Jesus, ele caminha entre a igreja, ele está presente, atento, examinando e não está distante. Não se preocupe querendo fazer justiça própria. Jesus está vendo tudo, igreja. Não se defenda. Não perca tempo se defendendo de crítica, calúnia ou difamação. Jesus está na igreja. Jesus está vendo tudo. E todos nós vamos corresponder e vamos ser chamados. E aí, te dei 3 talentos.
que você tem para me entregar? E não vai ser geral no coletivo, não. Vai ser individual. Vocês estão vendo, igreja, como o Senhor nos tem como indivíduo. E nós todos juntos fazemos parte de um coletivo, de um organismo vivo e não de uma organização. Há uma diferença. Não estamos sozinhos em nosso trabalho, em nossas atividades. Cristo observa mais do que fazemos. Ele vê como nós estamos fazendo. Avalie a sua motivação, igreja. Avalie a sua motivação. Está servindo para encher os olhos de alguém ou para exercer o que o Senhor entregou nas suas mãos em amor, em resposta? Segundo, eu vou correr aqui um pouquinho. Você é perseverante e suportou as provas. Isso é uma característica que Jesus vê na igreja. Força sem paixão. A igreja era ativa, discernia o erro, rejeitava os falsos apóstolos, mas Jesus viu além da fachada. Ele viu além do que se podia ver com os olhos físicos. Não basta fazer o certo, igreja. É preciso fazer com o coração no lugar certo. Isso é diferente. Amém? Quando o ministério se torna uma rotina pesada, um fardo, uma escala, o amor se esfria. Você deixa de fazer aquilo com vontade, com amor, com brilho nos olhos. Precisamos desse realinhamento hoje. Tenho, porém, contra ti. Não foi perda, foi abandono. A igreja de Éfeso, ela abandonou, ela decidiu abandonar o primeiro amor. O ativismo, ele pode roubar o lugar da intimidade. E eu não estou falando sobre ativismo apenas dentro da igreja, mas eu estou falando sobre ativismo da sua agenda, sobre a sua vida durante segunda a sexta, sábado, domingo, sobre a sua agenda de atividades. Se eu perguntar para você aonde está Jesus na sua agenda nessa semana, você poderia dizer para mim assim: pastora, enquanto eu não faço a minha devocional, enquanto eu não faço a minha oração, eu não saio de casa. Ah, pastor, eu não consigo fazer minha devocional de manhã, mas eu faço todos os dias quando eu chego em casa. Eu não sei como que você administra o tempo da sua vida, mas com quem a gente dedica o tempo da nossa vida, fala a respeito de nós ao Pai. Próximo. Lembra-se. Arrependa-se, volte à prática das primeiras obras. Memória como chave de restauração. É por isso que eu pedi para que o Senhor, Ele fosse direto na sua consciência hoje. Hoje não é um culto emocional, não. Hoje é um culto que nós estamos prestando a Jesus de uma maneira racional, entendendo a palavra e fazendo de acordo com o entendimento real do que é verdadeiramente um evangelho genuíno ministrado. Porque esta é a palavra de Jesus às igrejas. Precisamos mais entender de maneira consciente do que transmitir emoções nos altares. Se tem música, se não tem música, se tocou a música que você gosta, se não tocou a música que você não gosta. Reative as disciplinas espirituais esquecidas, querido. Volte a jejuar enquanto é tempo. Volte a orar enquanto há tempo. E eu já estou encerrando. Existe a advertência
mas também existe a promessa. A advertência é: removerei o seu candeeiro. Sem amor, a igreja deixa de iluminar. A pergunta é: aonde você tem ido com os seus pés? Você tem levado luz ou você tem levado trevas? Aonde você caminha, aonde você chega, a boa nova do Senhor, do Evangelho, chega junto? Ou chega a murmuração? Ou chega a fofoca? Ou chega a intriga, rebeldia, inimizade, orgulho, ego? Jesus, ele está dizendo: se você permanecer fiel, mesmo quando o amor esfriar, mesmo quando tudo parecer perder o sentido, há uma recompensa eterna te esperando. É algo que você não está vendo com seus olhos, mas existe, é real e te aguarda. Cuidado, igreja. Uma igreja pode ser doutrinamente sólida e ainda assim perder a sua luz. A carta à igreja a Éfeso é um espelho para líderes, servos, ministérios e igreja no dia de hoje. A comunidade de fé, a mim e a você. Não basta estar certo, é preciso estar apaixonado. Não basta fazer o que é bem, o que é correto, é preciso fazer por amor, por verdade, por ser integral. Hoje nem isso a gente dá. Hoje a gente está à mesa fazendo a refeição mas há uma briga entre os afazeres e que estão ali naquele aparelhinho do celular. E o que está de verdade tão importante na mesa, que são a sua família. Nem a isso. Ações básicas do nosso dia a dia, a gente tem a nossa completude. A essência do Evangelho é relacional, não apenas funcional. Voltar ao primeiro amor é, antes de tudo, voltar ao coração de Deus. Voltar à essência das primeiras obras. A trazer sentido, um sentido real. Na verdade, tem pessoas vivendo sem sentido. Vivendo por fazer o que é necessário, mas nem sabe mais por que está fazendo. Feche os seus olhos. Feche a sua Bíblia. O celular que está aí, que pode estar aí. E eu queria que você se desconectasse agora do seu cônjuge que está aí, pode estar do seu lado. Eu queria que você prestasse atenção no chamado que o Senhor tem para nós hoje. É a mim, é a você. Talvez ao ouvir essa mensagem, o seu coração tenha sido lembrado de quem você é, de quem você era quando tudo começou. Daquela alegria pura ao falar com Jesus, do zelo com que você se entregava, das lágrimas sinceras, do louvor que brotava sem esforço nenhum no seu dia a dia, da palavra que parecia falar diretamente ao seu coração todos os dias. Ah, o primeiro amor. Mas o tempo, ele passou. E vieram o que, gente? As lutas. A correria, as responsabilidades, os pesos, os boletos para pagar. E quase sem perceber, aquele primeiro amor foi ficando para depois. Depois eu vejo. Depois eu me atento. Depois eu dou atenção. Depois eu
demonstra algum amor, algum zelo, mas escute, igreja, Jesus não te acusa. Jesus não está aqui hoje caminhando pela igreja para te acusar. Ele está aqui caminhando pela igreja, presente, para te chamar. Volte! Volte! Tenho saudade de ti. Tenho prazer em estar contigo, igreja. Este é um ambiente seguro. Aqui não se mede espiritualidade por performance. Aqui é a graça, aqui é a verdade, reconciliação. Ei, aqui é um lugar de nova vida, de reinício, de start, de reposicionamento. O Espírito Santo sussurra ao seu coração hoje, nessa noite: volte, volte enquanto é tempo. Os dias estão próximos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Volte à simplicidade, igreja, ao quebrantamento, à intimidade, à relação. Volte a um lugar onde você cantava baixinho só para ele ouvir, mas só para declarar o seu amor por ele. Volte ao tempo em que só ele era suficiente, sem nenhum artifício, sem nenhuma tela, sem nenhuma luz piscando. Você não precisa ter todas as respostas, igreja, nem resolver tudo hoje. Quem dita o tempo é o Senhor do tempo. E você precisa administrá-lo de maneira saudável. E para isso você precisa dar só um passo. O passo da lembrança, o passo do arrependimento, o passo da volta. E quando você se der por conta, você simplesmente já convergiu, já mudou a direção. Com certeza, o teu pai, ele virá correndo na sua direção. Com certeza o teu pai estará de braços abertos, sentindo saudade do teu cheiro. Porque ele ama de verdade. Ele sempre espera o retorno, assim como o pai espera o retorno do seu filho à casa.